Oi pessoal, sou o Rafa da RZ Vet, suporte pós-venda. Hoje nós viemos apresentar o VentiPet Plus 2.0 e as novas funções dele, né? Primeira coisa, já dá para ver o design. Agora nós desenvolvemos uma caixa mais leve, mais ergonômica, tem uma alça lateral aqui bem fácil de transporte, tá? E outras coisas agora na questão da usabilidade do equipamento. Nós acrescentamos um botão de inspiração manual, então se você estiver desmamando o paciente, está com uma frequência bem baixa lá, 3 frequências por minuto, e você gostaria de colocar mais um ciclo sem ter que reprogramar o equipamento, você vem no botão de INS manual, aperta e controla a pressão de acordo com a sua necessidade. Você vai acompanhando o gráfico e aí você consegue ver a pressão máxima, o tempo de inspiratória que você quer manter para o paciente. Parou, o paciente está acordando, vai desmamando, você vai desconectando o ventilador e deixa o paciente ventilar espontaneamente, né? Outra coisa que nós ajustamos, antes a frequência inspiratória e tempo expiratório, tempo is, tempo ex, ele era fixo de 1 para 2, agora ele é variável, então você consegue trabalhar até 1 para 8. Então isso abre um range absurdo para pacientes, então pacientes mais críticos, pacientes com necessidade de ventilações mais prolongadas, por uma troca de gasosa alveolar que precisa de mais tempo durante a troca alveolar gasosa, você consegue fazer com esse ventilador que antes a gente tinha essa limitação de 1 para 2. Ficou bem legal, ficou bem dinâmico e facilitou muito a vida. Outra coisa, a frequência respiratória. A nossa frequência antigamente era de 7 até 30, se eu não me engano. Hoje nós colocamos um range absurdo. Você consegue fazer uma frequência mínima de 3 até 80. Então, isso foi bem traçado, bem direcionado para micro e pequenos animais. Tem uma frequência respiratória infinitamente maior do que o padrão, né, de animais, no caso até cachorro e gato. Então, quando a gente fala de roedores, quando nós falamos de aves, quando tem a necessidade de você fazer uma ventilação nesses animais, que hoje é uma cultura que está acontecendo com uma grande normalidade, né? Então, é um equipamento que você pode ventilar um paciente de 200 gramas, tá? Teoricamente, gente, pode ventilar até um paciente menor que 200 gramas, mas por questão de fisiologia, nós não conseguimos entubar pacientes com balão Cuff menores de 200 gramas, então por isso nós não podemos afirmar que você poderia ventilar animais menores que isso. Mas pelo projeto poderia até ventilar animais ali de 75 gramas, 100 gramas, tá bom? Inicialmente essa é a apresentação do equipamento, a gente vai fazer um corte agora e nós vamos falar dos materiais e acessórios que estão inclusos. Pessoal, inicialmente a gente vai falar dos acessórios que a gente já deixa incluso para o equipamento. O VentiPet, tanto o VentiPet Plus como o VentiPet Plus 2.0, que é esse novo modelo, nós já temos o hábito a fábrica já envia com todos os acessórios necessários. Tanto para você usar ele sozinho, só com ventilação mecânica, no caso de você fazer uma ativa, né? Não tem a necessidade de você usar um sistema de aparelho de anestesia inalatória, tanto para você montar um sistema baraca, quanto para você montar o circuito fechado de anestesia. Então, assim, quando você compra o VentiPet 2.0, ele já está incluso todos os acessórios. Então, eu vou apresentar o próprio ventilador em questão. Nós mandamos uma válvula de limitadora de pressão que tem 2 manômetros, um manômetro para você informar quanto que você tem de oxigênio no cilindro, né? Ou na rede, né? De acordo. E o outro manômetro é de pressão em PSI, tá? Existe uma necessidade que esse equipamento ele precisa trabalhar numa pressão de PSI de 3,5 a 5,5 PSI. Tá? Se você colocar uma pressão abaixo de 3,5 ou acima de 5,5, quando ela ficar abaixo, ela pode gerar, ela não gera pressão suficiente para que o equipamento cicle. Então pode acontecer de ele dar um bip, como se fosse um apito constante, e isso não é defeito no equipamento, simplesmente a pressão que você colocou no cilindro não é suficiente para fazer o equipamento ciclar, então ele entra com esse apito constante. Se você ajustou no range de 3,5 e 5,5, ele vai funcionar perfeitamente. Ah, Rafael, eu coloquei
Acima de 5.5 o equipamento está funcionando. Sim, ele vai funcionar. Só que você está sobrecarregando as válvulas de pressão. Então o que acontece? Você vai desregular esse equipamento, você vai descalibrar ele num curto espaço de tempo. Então a primeira coisa, você começa a perder a frequência respiratória, começa a diminuir, você começa a perder a pressão, o PIP. Demora para acontecer, mas é uma coisa que acontece com uma certa normalidade, é bem comum se você não trabalha com a pressão ideal de 3.5 e 5.5 PSI. Outro item que está incluso, mangueira de oxigênio de 3 metros, tá? Outro item que está incluso, a gente manda uma traqueia de 22 milímetros, que é considerada traqueia adulta, de 22 milímetros por 90 centímetros. Outro item, a válvula unidirecional, que isso a gente vai conversar bastante sobre ela, que ela muda de posição de acordo com o tipo de ventilação que você vai fazer, se você vai fazer para ativa ou com um aparelho de anestesia inalatória. Adaptador infantil Ares, para a gente conectar um sistema de baraca com o vaporizador direto, tanto calibrado quanto universal. E o tubo reto de 22 por 22 milímetros, né, adaptador, que a gente usa também quando a gente vai mudar o sistema para TIVA ou sistema inalatória fechada ou aberta, tá bom? Esses são os acessórios que já estão inclusos e com esses acessórios você consegue montar em qualquer aparelho de anestesia do mercado e qualquer variação que você queira. TIVA, né, que seria só ventilação direta no paciente, para inalatória com sistema fechado com calçodata com reinalação, ou sisteminha baraca que a gente fala, que não é necessariamente um sistema baraca, mas vou explicar no próximo vídeo. Agora nós vamos falar de montar o sistema de ventilação mecânica para ativa, que é anestesia venosa e você não usa o aparelho de anestesia. Então, primeira coisa, conector reto, 22 por 22, a gente conecta aqui direto na lateral, que é a saída do paciente, né? Conexão da traqueia no mesmo conector 22 milímetros, beleza? E aqui nós vamos fazer a conexão da válvula unidirecional. Único detalhe, pessoal, a válvula ela tem um fluxo, então ela vai ter duas setinhas, que é entrada e saída, tá? Então nós temos que conectar a válvula na questão de entrada. Então aqui o fluxo está vindo, a setinha que vai para o paciente, do paciente é o respiro, que vai ser a eliminação do gás pós-ventilação mecânica. Feito isso, eu vou conectar no meu paciente aqui e vou iniciar o ciclo. Se você verificar, ele já começa a marcar instantaneamente. Começa tempo inspiratório, está em 4 segundos. Tempo expiratório está em 3,2 segundos. A escala IE está 1:3, tá? Frequência respiratória está em 36. Pressão está em 5 centímetros de água. E o PIP está 0, porque eu não ativei. Venho aqui, ativo o PIP. Ele leva mais ou menos uns 10 segundos e ele já começa a aparecer o PIP aqui conforme você solicita. O PIP, pessoal, ele é marcado até 10 centímetros de água, só que ele tem que ser no mínimo a metade da pressão. Então vou dar um exemplo, você tendo uma pressão de 6, o seu PIP vai ser no máximo de 3. Você tendo uma pressão de 10, o seu PIP vai ser no máximo 5, tá? Isso é uma questão meio que programada do equipamento, para não deixar um PIP excessivo e não ter uma frequência, uma troca gasosa adequada, tá bom? Como eu disse para você, ele é muito simples de operar. Coloquei uma frequência alta para vocês terem um gráfico legal. E aqui eu vou aumentar a pressão, tá? Pressão expiratória. Coloquei uma pressão bem alta para você ver a onda. E vou diminuir a escala IE. Então, ó, a escala eu já diminui 1 para 2,8, tempo de inspiratória está em 4, tempo de expiratória está em 1,4, tá? Pessoal, esse equipamento ele é muito dinâmico, ele é muito simples de operar, ele é assim a menina dos olhos para o anestesista volante, porque não tem dificuldade, não tem aqueles gráficos absurdos dos equipamentos de UTI, que são excelentes, mas por uma rotina de eletiva, não há necessidade de equipamento tão complexo. Então, assim, pela leveza, praticidade e a dinâmica de uso, é um equipamento que a gente vende muito para a rotina do anestesista volante, tá? Lembrando que eu só montei o sistema para anestesia ativa, tá? No próximo vídeo eu vou montar
para sistema de anestesia inalatória com sistema fechado e depois inalatória com sistema aberto. Na verdade, que não é aberto, seria com direto no vaporizador sem reinalação, que pode ser vaporizador calibrado ou vaporizador universal, não muda o princípio, não importando o modelo, tá bom?